Queridos irmãos, nessa manhã nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos dando na igreja. Nesse domingo e no próximo nós vamos estar tratando de uma das doutrinas, chamadas doutrinas da graça. E essas doutrinas da graça são divididas em 5 pontos, não é? Nós já falamos de 2, já passados, não é? Hoje nós vamos tratar de um outro ponto da doutrina da graça. E esse eu creio que é fundamental para nós, né? Ele é muito sensível, né? Muito sensível a muita gente, porque nós vamos estar falando da expiação limitada. Expiação limitada. Nós vamos explicar esses termos cautelosamente para que possamos entender esse ponto, né? E tem muita gente que não gosta nem de ouvir sobre esse assunto. Há muitos evangélicos, né, chamados evangélicos, até reformados, que têm adotado apenas 4 pontos. 4 pontos desses 5, adotado 4. Existem alguns ramos que adotam apenas 4, porque eliminam esse outro, porque eles não acreditam numa expiação limitada, como nós cremos da igreja presbiteriana, que é calvinista e reformada. Por isso que é um ponto muito insensível, porque envolve salvação de pessoas, né? Essa palavra expiação limitada se refere a por quem Cristo morreu. Essa é a grande questão. Nós sabemos por que Cristo morreu, mas agora por quem Cristo morreu, que é a grande discussão na história, né? É um assunto que já há muito tempo aí tem se debatido sobre esse assunto, e muitas pessoas não gostam nem de ouvir esse nome de expiação limitada, porque eles dizem que Deus é um Deus injusto, se Ele escolheu apenas algumas pessoas para irem para o céu. E muitas pessoas associam a isso como injustiça de Deus, então nem querem ouvir sobre este assunto. E nós vamos enfrentar esse assunto com grande temor no nosso coração, porque é algo realmente sensível, delicado, porque envolve salvação de pessoas, né? Então nós vamos falar nesses 2 domingos, se Deus nos conservar com saúde. No próximo domingo nós vamos concluir esse assunto. Por isso que nós vamos aí para e passo falar sobre a expiação. Essa palavra expiação é uma palavra muito importante, é o centro mesmo do Evangelho. Expiação é o coração da Bíblia. É o assunto talvez mais importante de toda a Escritura, é o assunto da expiação. Expiação que Deus fez em Cristo Jesus. Porque o nosso maior problema não são as guerras, não são os rumores de guerras, não são as epidemias, não são as doenças que nós temos aí ao muito, ao léu, não é? Não são os nossos problemas psicológicos, não são os nossos problemas emocionais, não são os nossos problemas financeiros do mundo, mas o nosso maior problema é o problema do pecado. Se tudo for bem e o homem não resolver o seu problema do pecado, de nada adianta. De nada adianta ter um mundo pacificado, sem guerra no mundo, se o homem continua pecador. Nada adianta você ter a melhor saúde do mundo e lutar por ela, e tem que lutar por ela, se você tem o problema da maior doença, que é o pecado na sua vida. De que adianta você ter o maior número de dinheiro do mundo, a maior conta bancária do mundo, se você continua pecador? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Então o maior problema do homem é o pecado. E como que Deus fez para resolver esse problema do pecado, de expiar, de pagar por esse pecado? É isso que nós vamos começar a ver nessa manhã, para glorificar o nome de Deus por essa providência maior, que eu não consigo fazer, que você não consegue fazer, que é resolver o problema dos seus pecados. Você vai continuar sendo pecado a vida inteira, porque você nasceu em pecado. Você é pecador, você não consegue lutar totalmente contra os seus pecados, porque hora ou outra nós cometemos esse pecado, aqui e acolá, seja na mente, seja no coração, seja fazendo, seja deixando de fazer algumas coisas que deveriam fazer. O pecado está em nós, como diz as Escrituras, o pecado habita em nós.
O pecado habita em nós, ele mora com você, ele está 24 horas por dia no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua existência. A Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já está pecando, né? E faz Deus mentiroso também, porque Deus diz que nós somos pecadores. Então, como é que Deus fez para resolver esse problema, já que nós não conseguimos resolver esse problema? Por isso, nós vamos tratar de um primeiro texto hoje, mais simples, né? Que vai falar sobre a expiação do pecado. Convido os irmãos a abrirem o Evangelho em João, Evangelho de João, capítulo 1, somente o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um primeiro versículo que eu vou usar, vou ficar só nele hoje. O nosso culto vai ser um pouco, nosso estudo vai ser um pouco reduzido hoje, por causa que eu vou mirar todas as minhas armas para esse versículo aqui, para tentar explicar ou adentrar nesse assunto, falando primeiro hoje sobre expiação. Depois, no próximo domingo, vamos falar sobre o que é limitado, né? Expiação limitada. Mas hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o que é expiação. João aqui, nós sabemos, aqui não é o João que escreveu o Evangelho, mas é o João chamado João Batista, que foi o precursor de Jesus. Ele havia nascido um pouco antes de Jesus para ser aquele que deveria, né, conduzir, anunciar Cristo quando ele viesse. Ele estava próximo, eles eram primos, e João começou o seu ministério antes de Jesus e começou a pregar ali na Judéia, mais especificamente no Rio Jordão. E ele tinha consciência do seu ministério, do seu trabalho, que era pregar arrependimento às pessoas, até que Jesus chegasse ali e começasse o seu ministério e ele saísse de cena. Então, ele começa a dar testemunho de Cristo, e chega um dia em que o texto diz assim: no dia seguinte, que ele estava lá pregando e fazendo o seu batismo ali, diz o seguinte: viu João o Batista a Jesus, que vinha para ele e disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um pano de fundo aqui muito legal para você entender esse texto aqui. João não falou à toa, ele está falando aqui especificamente do dia mais importante do povo judeu. O dia mais importante do povo judeu, a celebração maior do povo judeu, era chamado Dia da Expiação. Está lá em Levítico, capítulo 16. Outra hora você pode chegar e fixar os seus olhos lá em Levítico, capítulo 16. É o dia mais importante da nação, que era o dia chamado Dia da Expiação. O que acontecia nesse dia? Era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Havia um templo grande, que era chamado de... havia os átrios onde as pessoas podiam se reunir, havia pátios ali dos homens, pátio das mulheres, pátio das crianças, pátio dos gentios, onde as pessoas ficavam ali. O povo era chamado para ficar ali, em frente do Santo dos Santos. Havia o santo lugar, onde o sacerdote fazia sacrifícios diários, todos os dias, para o povo, durante todo o ano. Mas o Santo do Santo, que era o único lugar coberto, fechado, hermético, só podia entrar uma única vez no ano. E era esse dia, o dia da expiação, que era um dia especial. Era onde o sacerdote pegava um cordeiro, bem tenro, bem novinho, perfeito, e ele entrava ali para oferecer
pelo povo, o sacrifício pelos pecados todo do povo ali, lá dentro. Então ele pegava um cordeiro, imolava esse cordeiro, levava esse sangue ali com uma bacia e espargia na tábua da expiação. Essa tábua da expiação, ela era uma tábua de ouro, e que ali havia 2 anjos com as asas voltadas de frente ali, e eles ficavam olhando para essa tábua, a tábua da expiação, que era uma tábua de ouro, e lá o sacerdote derramava esse sangue em favor dos pecados do povo. Então ali era um grande momento, o povo não via aquilo ali, somente o sacerdote estava ali diante de Deus oferecendo um sacrifício, pedindo o perdão do povo ali, de todo o povo, de toda a nação de Israel, pedindo perdão do povo ali. Isso o povo não via, era uma coisa secreta que se fazia ali naquela tábua da expiação, onde cobria, onde havia ali uma urna que tinha 3 coisas ali. Tinha as 2 tábuas da aliança, que Deus tinha dado os 10 mandamentos, 4 mandamentos em uma e 6 mandamentos em uma na outra tábua. Havia também a vara de Arão que florescera lá no deserto, era um grande ato da condução de Deus, e aquela vara que era seca, o que aconteceu com ela? Porque duvidaram da orientação, do zelo de Deus lá no deserto. Então, para mostrar que Deus estava falando através de Moisés e de Arão, aquela vara ali floresceu e ficou um símbolo de autoridade ali, a vara de Arão. E também um pote que havia ali alguns pães, os manás que Deus havia mandado do céu, como símbolo também da providência de Deus. Então havia esses 3 elementos ali, mas o mais importante é que aquilo era tapado com essa urna, essa urna aí com esse símbolo, e todos os anos era feito esse sacrifício lá em cima dessa tábua ali, que era chamada tábua da expiação. Também era o dia da expiação, a tábua da expiação, o povo não via aquilo ali. Mas acontecia uma outra coisa também interessante lá fora. Aí o sacerdote saía de lá, ele pegava 2 bodes, fazia um sorteio entre os 2 bodes, e um deles era sacrificado. Havia um outro sacrifício, esse bode ele era sacrificado para pedir perdão para o povo agora havia um sacrifício. E o outro bode que ficara vivo, o que o sumo sacerdote fazia? Ele colocava as suas mãos, olha só que interessante, ele colocava as suas mãos sobre aquele bode ali, orando a Deus, pedindo para que os pecados do povo, que o povo tinha cometido, fosse colocado naquele animal. Ele orava ali, e outra atitude era feita, o povo abria espaço lá, havia alguém, um mensageiro que pegava aquele bode, e aquele bode tinha um nome, que era o bode também, o bode da expiação. Olha só, era o chamado bode da expiação. E ele também era chamado de bode emissário, do qual ele levava o pecado do povo, e ele era conduzido, o povo via aquele animal sendo conduzido, ele não era morto, mas ele ia andando ali, e uma pessoa, um mensageiro, levava esse bode para o deserto, para nunca mais voltar. Então pegava aquele bode, levava ele para o deserto, eles viam lá esse condutor levando o bode para o deserto para nunca mais voltar. Era o símbolo de que Deus estava tirando aquele pecado ali do povo, de toda a nação, e carregando sobre aquele animalzinho, que não tinha feito nada de errado, sobre ele, e levando ele para o deserto. Ele nunca mais voltava, ele ia morrer lá, nunca mais ele voltava. Era o símbolo, era uma história que Deus contava ali, que eles podiam ver do que Deus iria fazer. Era um pré-anúncio daquilo que Cristo iria fazer perfeitamente lá, uma única vez. Todos os anos eles tinham que fazer aquele tipo de sacrifício, o dia da expiação. Mas chegaria um dia que haveria de vir o Cordeiro perfeito, que faria aquilo lá para todo sempre. Era um prenúncio do sacrifício que Deus haveria de fazer em Cristo Jesus. Por isso que era chamado de expiação. Um animal iria sofrer em lugar de alguém. Olha só como é interessante. Deus dá a sua lei, não dá? Para nós seguirmos.
Mas essa lei ela não consegue nos salvar. Tanto é que Deus, ao lado da lei, Ele vai nos dar também o quê? Sacrifícios. Se não, se a lei fosse suficiente, faça isso, e você pudesse fazer, não precisaria de sacrifício. Para que sacrifício? Se Deus simplesmente mandar você fazer alguma coisa na lei de Moisés, seria suficiente para você ver como a lei está enferma, como ela não consegue salvar ninguém, porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Por isso que ao lado da lei, ao lado da tábua ali, do mandamento, Deus é um Deus moral, e Ele manda nós vivermos de tal maneira, mas nós não vamos conseguir. Por isso que ao lado disso, Ele também ordenou fazer sacrifícios, porque o homem não conseguiria cumprir a lei de Deus, ele sempre vai errar. E é por isso que Deus manda o dia da expiação, a todos aqueles sacrifícios que eram feitos, que eram prenúncio do sacrifício perfeito que Cristo iria fazer por si mesmo. Ele iria fazer plenamente satisfeito. E é nesse sentido, irmãos. Agora você volta para esse texto aqui, agora com um novo olhar, né? Você volta para esse texto aqui de João, ele identifica esse cordeiro. Agora ele vai dizer: olha, preste atenção, olha o que está acontecendo entre nós. Chegou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqueles todos lá não conseguiam tirar pecado de ninguém. Por que não conseguia tirar pecado de ninguém aquele sacrifício lá? Porque eles eram imperfeitos. Ora, se realmente eles pudessem tirar qualquer tipo de pecado, por que precisava fazer outra vez e não parava? Se fosse sacrifício perfeito, seria feito uma única vez só, simplesmente. Mas como ele era imperfeito, precisava repetir, porque eles eram insuficientes para perdoar pecados. Eles eram apenas anúncio daquilo que haveria de acontecer perfeitamente lá, que eles deveriam aguardar o cordeiro verdadeiro que viria. É por isso que hoje nós não temos mais sacrifícios, né, a fazer, nenhum tipo de sacrifício mais, porque Cristo cumpriu e satisfez plenamente a vontade de Deus. Então é esse o contexto, quando João ele fala olha, eis o cordeiro, quando ele identifica Jesus, quando foi ali para ser batizado, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas preste atenção numa coisa: Jesus não tinha morrido ainda. Jesus não tinha nem iniciado o seu ministério ainda. Jesus não tinha nem sido batizado ainda. Não tinha feito nenhum milagre, não tinha falado ninguém, não tinha instituído a sua igreja cristã ainda. Mas ele já identifica: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, mesmo antes dele ser sacrificado, ele já é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Houve um momento histórico, real, genuíno, quando Cristo subiu na cruz, mas ele é o Cordeiro já que tira o pecado do mundo. Só ele pode tirar o pecado do mundo. O seu sacrifício, ele foi suficiente para Deus para tirar. E a palavra tirar aqui, irmãos, é muito interessante isso. Eis o Cordeiro de Deus. Nós já falamos sobre isso. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é no sentido, irmãos, que ele vai tirando os nossos pecados. Ele tirou de uma única vez. Já todos os nossos pecados do seu povo já foram tirados. Não existe mais pecados para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação. Olha, presta atenção nisso. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não tem pecado mais. Por que não tem pecado? Porque Jesus já pagou por todos eles. Não é que você deixa de pecar, não é que você não é mau mais, você continua fazendo pecado, mas todos eles, desde o dia que você nasceu, até o dia que você morrer, todos os seus pecados já foram pagos por Cristo Jesus, e nenhum deles mais vai condenar você para o inferno, nenhum deles. Por isso não fica atormentado pelos seus pecados passados que você cometeu lá, pelos pecados presentes que você tem hoje, nem pelos futuros. Porque de que adianta eu saber que Cristo perdoou meus pecados passados se eu não tenho certeza dos meus pecados futuros? E se Deus não perdoar os meus pecados futuros, como é que fica?
Então há um tormento às vezes na vida do cristão falando, e agora, se eu andar, se eu desviar, e se acontecer alguma coisa, Deus não vai perdoar aquele pecado? Ora, se Cristo pagou por um pecado, por que Ele não pagou por todos os nossos pecados? Por isso que essa expressão, né, é uma expressão condenável até, né? Expiação limitada, não é o melhor termo, expiação limitada, porque pode dar a impressão de que a expiação que é limitada, o que Cristo fez é limitado. A pessoa pode chegar à conclusão errada de que o sacrifício de Cristo, ele tem um poder pequeno. Não é limitado nesse sentido. Por isso que muitos teólogos hoje já usam uma outra expressão, não usa a expressão expiação limitada, mas usa a expressão expiação definida ou expiação definitiva, que é um termo melhor. Por quê? Porque aquela ânsia deles usarem uma palavra ali que se encaixava lá no tulip, colocaram limitado ali. Mas o texto está dizendo que é por algumas pessoas apenas, mas pode chegar à conclusão de que o sacrifício de Cristo é limitado. Não, o sacrifício de Cristo, ele é abrangente, de tal forma que ele é tão poderoso, que ele é capaz de pagar pelo pecado do mundo inteiro. Ele é suficiente para pagar o pecado de todo mundo, mas ele é eficiente apenas nos eleitos. Deixa eu repetir isso. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente, ele é abrangente para pagar o pecado do mundo inteiro. É a abrangência dele, ele é grande, por isso nós pregamos o evangelho a toda criatura. Temos que pregar a todos os homens que se arrependam. Ele é abrangente, ele pode alcançar todas as pessoas, por isso precisamos pregar o evangelho. Precisamos falar, precisamos orar, precisamos interceder pelas pessoas. Ele é abrangente, mas ele é eficiente apenas nos eleitos. Parece que dá um nó na nossa cabeça quando a gente pensa sobre isso, da abrangência, porque ele é grande, não é limitado nesse sentido, o sacrifício de Cristo não é, a eficiência do poder não é limitada, o poder não é diminuído, ele é grande, ele é abrangente, ele é suficiente para pagar o pecado no mundo inteiro, mas ele é eficiente somente naqueles que são deles. Só aqueles que são deles, a gente vai falar sobre isso, que vão receber isso. Porque o que está acontecendo é que Cristo, ele morreu na cruz, e isso não está acontecendo na vida de muitas pessoas. Por que não está acontecendo na vida de todas as pessoas? Porque ele é limitado, ele é apenas, como nós vamos ver um pouco hoje e um pouco no domingo que vem, que é apenas para as suas ovelhas. O texto diz assim: eis o Cordeiro de Deus, ele apontou. Ele poderia simplesmente falar assim, que tira o pecado. Tira o pecado, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas aqui ele faz o seguinte, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Aí muita gente vai chegar apressadamente à conclusão de que, está vendo, pastor? Ele pagou o pecado do mundo inteiro. Aqui está escrito, ó, o senhor acabou de ler aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está resolvido, ele já pagou por todo mundo, então todo mundo vai para o céu. Se ele já tirou o pecado do mundo inteiro, você já perdoou todo mundo, então todo mundo está salvo já, acabou, vamos parar com isso. Isso é chamado de universalismo, né? É quando as pessoas acreditam que no final das contas, lá no final da história, Deus vai perdoar todo mundo indistintamente, todos os homens, por pior que eles fossem, Deus vai ter misericórdia de todos os homens. Isso é chamado de universalismo. E muitas pessoas usam esse texto aqui para justificar que todo mundo vai ser salvo. Porque o texto está dizendo que tira o pecado do mundo. Só que, eis a grande dificuldade, que aqui no Evangelho de João, o próprio João, ele usa essa palavra mundo aqui de maneiras diferentes. Há 10 sentidos diferentes da palavra mundo só no livro de João. Eis a dificuldade. A palavra mundo aqui, que é a mesma palavra, ela é usada diferentemente de um lugar para o outro, né? Não é da mesma maneira que ele usa. Então,
E aquela pessoa também que acha assim, né? O livro de João é um livro muito fácil. É aquele livro lá que você entrega para a pessoa e todo mundo vai entender claramente. Lê do engano. Porque o livro de João, ele é, apesar de ter um grego, né? Quando a gente estuda em faculdade, é o grego mais fácil do Novo Testamento. Realmente, ele escreveu numa linguagem muito simples. Parece que ele está escrevendo para crianças. É um grego muito fácil de você ler ali. A gente brinca até no seminário, né, que o grego mais fácil realmente é o de João e o mais difícil é de Hebreus. Hebreus é um texto pesado. Ali para você entender uma frase de Hebreus ali em grego é muito difícil. Mas aqui o texto é muito fácil e as pessoas se enganam achando que porque é muito fácil de entender, vai entender tudo. Não vai entender. Porque está falando aqui de conceitos muito profundos. Olha só aqui a gente percebe que mundo aqui é usado de várias maneiras. Eu vou só citar alguns desses 10 modos que João cita, né? A palavra mundo, em João, pode significar o universo inteiro, todo o universo. Diz assim, o mundo foi feito por ele, em João 1,10. Aqui está aqui perto. O mundo foi feito por ele. Olha, significa o mundo inteiro, significa todos os mundos que existem. Sol, lua, estrela, todo mundo foi feito pelo poder de Deus. Deus não fez somente a Terra aqui, mas Ele fez todo o universo. Então pode significar todo o cosmos, todo o universo que aí existe. Então tem esse significado lá em João 1,10. É um significado geral, realmente, Ele criou todas as coisas. Mas pode significar também a terra física que nós habitamos. Jesus disse o seguinte, né? Que Ele iria deixar esse mundo. Ele diz lá, eu vou deixar esse mundo, eu não vou ficar aqui nesse mundo. Mundo ali significa a terra que nós habitamos, que já não é mais o universo inteiro dele. Ele não ia abandonar o universo inteiro, mas ele ia sair desse mundo. Olha, chegou a hora do Filho do Homem sair desse mundo. Desse mundo aqui é o planeta que nós habitamos, ele usa de uma maneira diferente. Pode ser também um sistema do mundo. A Bíblia diz assim que o diabo é o Deus desse mundo. Não está falando do mundo, das plantas, das coisas. Fala de um sistema que ele está ali manipulando as pessoas, conduzindo as pessoas. É o príncipe desse século. Ele é a mentalidade desse mundo. Fala de uma conduta desse mundo que é maligna. A palavra de Deus assim, quem não é por nós, é contra nós. Existe um outro sistema. Então existe um sistema maligno. Existe quem não é por mim, de Jesus, é contra mim. Quem não é dos meus discípulos está contra o Evangelho. Então ele está falando de um sistema, de um mundo que tem um sistema antagônico de Deus. Não ameis ao mundo. Não é esse mundo que você tem aqui das plantinhas, dos animais, né? É do sistema que existe maligno por detrás desse mundo. É esse mundo que você não deve amar, que você não deve... Não é o mundo físico que você tem, que Deus criou e que é muito bom. Pode significar também o sistema do anticristo que está nesse mundo. Ele tem implantado nesse mundo e ele é antagônico à vontade de Deus. Pode significar também toda a humanidade, menos os crentes. Se o mundo vos odeia, olha só, se o mundo vos odeia, saiba de uma coisa, ele primeiro me odiou. O mundo vos odeia você, então fiquem sabendo que ele primeiro a mim me odiou. Então ele está falando assim de alguma coisa antagônica entre aquele que é de Cristo e aquele que está no mundo. Ele falou assim, vocês não estão no mundo. Como assim eu não estou no mundo? Significa o sistema desse mundo, o sistema maligno dele, das trevas. O próprio Jesus falou assim, em João falou o seguinte, né? Que a luz veio ao mundo, mas o mundo não eleito, amou mais as trevas do que a luz. Então você vê como ele usa a palavra mundo de maneiras diferentes. Ele não está falando desse mundo físico, mas ele está falando do mundo das trevas, do mundo do mal. É a mesma palavra que ele usa em todos os lugares. É um sistema que está aí, que você tem que estar... E é o mesmo texto, é o mesmo livro. Ele vai usar de maneiras realmente diferentes. Pode significar também um grupo extenso de pessoas. A Bíblia fala assim, que o mundo inteiro seguiu a Jesus. Não eram
o mundo inteiro seguindo a Jesus ali, caminhando. Eram algumas pessoas, era um grupo de pessoas que estavam ali, não era o mundo inteiro, que o universo inteiro estava seguindo a Jesus. Então ele usa a expressão de algumas pessoas, mas ele usa a mesma palavra. E você tem que saber distinguir o que é uma coisa de outra. Em outro sentido, significa judeus e gentios. Mundo ali significa todas as pessoas. Pode significar também os eleitos. Não oro, Jesus, olha que Jesus disse: não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que me deste. Jesus falou assim: eu não oro pelo mundo, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando pelos eleitos, por aqueles, nós vamos falar isso no próximo domingo, por quem o Deus havia dado a Jesus. Deus deu um povo a Jesus. E esse povo aí não é o mundo de modo geral, é um mundo específico. Porque ele falou assim, e Jesus disse mais: vocês, para algumas outras pessoas, principalmente para vocês, vocês não são das minhas ovelhas. Então existe uma separação ali, e tirar essa ideia de nós do universalismo. Por que a ideia do universalismo ela é muito simpática a nós? Por que ela é muito simpática? Porque no final da história nós queremos que todas as pessoas sejam salvas. Queremos que o nosso pai seja salvo, que a nossa mãe seja salva, que nossos filhos sejam salvos, que os nossos amigos sejam salvos. Nós queremos isso. E às vezes essa ideia nos ofusca a ideia de que Deus tem um propósito, um plano e tem pessoas definidas na sua mente para salvar. Isso nos atrapalha muito. Como é que Deus vai me salvar e vai deixar alguém que eu amo muito aqui? Essa geralmente é a grande questão das pessoas, que muitos fazem para mim. Muitas pessoas me falam: mas pastor, Deus vai ser injusto, como é que Ele vai me salvar a mim, que eu sou pecador, e não vai salvar outra pessoa? Como é que Deus vai escolher essas pessoas? Parece que é injustiça de Deus. Outro dia eu recebi um comentário exatamente sobre isso, a pessoa dizendo o seguinte: como? Deus não vai deixar eu entrar no céu, não vai deixar eu entrar no céu porque eu não creio em Jesus? Que absurdo é esse? Só porque eu não creio em Jesus, eu não vou entrar no céu. Então o argumento dele era o seguinte, né? Ele vai me mandar para o inferno, porque eu não creio em Jesus. Aí a resposta, né, mais clara para isso é: como é que você vai entrar na casa de uma pessoa se essa pessoa não gosta de você, ou você não gosta dessa pessoa? Você não gosta dessa pessoa. Como é que comunhão você vai ter ali? Você deseja entrar na casa dessa pessoa, morar com ela eternamente, mas você não crê nessa pessoa. Como é que você crê num céu, num lugar? A pessoa quer ir para o céu, mas não quer nada com o morador ali, com o dono daquele local. Então eles querem alguma coisa, querem os benefícios, mas não querem esse negócio de seguir a Jesus, de ser o seu discípulo, de andar ali com Ele, de servi-lo, de adorá-lo. Não quer esse compromisso, eles querem apenas o céu. Não importa, pastor, que religião que ela tenha, não importa o tipo de vida que ela tem, Deus é bom. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós ouvimos sempre isso, né? E por causa que nós estudamos a questão da bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que ela é longa, que ela é magnífica, que ela deve ser pregada a todos, então como é que Deus pode escolher algumas pessoas? É isso que muitas vezes não encaixa na nossa mente finita, na nossa mente pequena, que Deus tem um povo. Então, veja lá, vamos abrir lá em João 3, 16 e 17. Leia lá. Aqui mesmo, no Evangelho de João 3, 16 e 17. É o texto muito conhecido, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a palavra mundo aqui de novo. Aí nós vamos descobrir que mundo é esse aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Opa. Aí você começa a entender. Peraí, Deus não amou o mundo já geral? Não é todo mundo? Não é todo mundo abrangente? Não é universalismo? Então aqui mesmo você percebe aqui que existe alguma coisa aqui, existe algumas cláusulas aqui, existe alguma condição aqui,
que esse mundo que ele está falando, esse amor aqui, não é um amor geral, mas é um amor particular. De certa forma, Deus ama toda a sua criação. Todas as pessoas são amadas por Deus. Do pior homem que existe, a pior mulher que existe, Deus ama, porque cuida dela de uma maneira geral. Mas agora o amor particular é diferente, porque o próprio João está definindo aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Expiação, isso aqui é expiação. Mas agora vem, para que aqui quem são todos? A palavra todo aqui é todo mundo. Não. A palavra todo aqui não significa todas as pessoas que já existiram. Todo o que nele crê. O que nele crê. Então ele está especificando. É como se ele falasse o seguinte: olha, é abrangente, mas ele vai afunilando todo mundo. E depois ele vai dizendo o seguinte: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Então ele afunilou aí. Ele diz: olha, que há um pressuposto, há uma condição para essa pessoa aqui ser amada por Deus de uma maneira especial, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, isso aqui não está acontecendo com o mundo inteiro. Essa é uma promessa, é um argumento de que se é todo mundo de uma maneira geral, as pessoas estão crendo em Deus, elas estão sendo salvas por Deus? Não, é específico. E mais, olha só, continue lendo, dizendo o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui é a abrangência, olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a palavra mundo aqui, ela é usada muitas vezes, na questão da abrangência do mundo de um modo geral, mas aqui nesse caso é muito específico. No próximo domingo a gente vai ver como ele é muito mais específico no outro texto em João. Eu só vou falar aqui do Evangelho de João, porque muitos consideram ele muito fácil, na verdade não é. Você vai entender assim: e agora? Como é que eu vou definir isso daqui? É como, por exemplo, se abrir lá em João, olha só, João, capítulo 1, versículo assim: no princípio era o verbo. Então a pessoa pega lá esse livro aqui e diz o seguinte: o Evangelho de João é muito fácil. Mas olha só o versículo 1, leia aí, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é muito simples de se ler, mas a profundidade dele aqui é muito, muito grande. Na verdade, o texto está dizendo o seguinte: no princípio ele era o Logos. Era o Logos. Essa filosofia aqui que João está tratando aqui, foi falada há 625 anos antes. João está tratando aqui da palavra Logos, que foi criada lá pelos filósofos lá da Grécia. Ele está trazendo aquele conceito ali, dizendo sobre o Logos, sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo: a palavra de Deus estava com Deus e o verbo era Deus. Isso aqui já dá um nó na cabeça. Ele está falando de termos filosóficos, ele está falando de termos teológicos, porque ele está dizendo que o Logos, que os gregos estavam falando, a ideia da palavra de Deus, que essa ideia que os gregos estavam discutindo, é Jesus. É isso que ele vai falar sempre. Se você for na primeira carta dele, lá também ele vai falar a mesma coisa. E o verbo esteve entre nós o apalpamos, nós estivemos com ele. Ele vai falar desse Logos, dessa presença de Jesus no meio deles, que era um conceito que estava lá entre os filósofos. Ele traz isso para nós e vai tratar disso daí de uma maneira: olha, esse que os filósofos estavam tratando é o Jesus nosso, é a palavra de Deus, é o verbo encarnado que veio a esse mundo para trazer salvação a nós. Voltando lá no versículo 29, diz o seguinte: que tira o pecado do mundo. Primeiro nós estudamos sobre a expiação. O que é expiação para nós? Expiação é o ato de Jesus vir a esse mundo expiar pelos nossos pecados. De que maneira ele fez isso? Ele subiu na cruz,
e de uma única vez perdoou os meus e os teus pecados para sempre. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Você tem que ter ideia de que Jesus, o que ele estava fazendo ali na cruz? Ele estava perdoando os nossos pecados, tirando os nossos pecados da nossa vida e levando sobre ele, sobre a sua pessoa. Você já percebeu isso? E toda a justificação de Cristo Jesus, ele estava implantando na sua vida. Então ele estava tirando, né? Tem até um poema de Drummond de Andrade que diz exatamente isso. Ele fala assim: o rio, quando ele corta de uma única vez. A gente vê enchente aí quando vem, né, acontecendo, ela vem e leva. É a mesma palavra usada aqui. Ele tirou de uma única vez, tirou todos os nossos pecados, levou sobre si e pegou toda a sua justificativa, sua justiça e implantou no nosso coração. É por isso que a Bíblia nos chama de santos, é por isso que ele fala assim que nós somos puros, que não há mais pecados para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já perdoou todos os nossos pecados. Essa é a expiação definitiva. Ele pegou toda a nossa mazela, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, passado, presente, para tudo, levou sobre a sua cruz uma única vez. E nunca mais vai ser falado sobre isso. É como aquele animal que era levado lá para o deserto. Nunca mais se via aquele animal. Ele não voltava lá mais. Não voltava mais para a nação. Ele era tirado de uma única vez. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você já não tem mais condenação. Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Pelo sacrifício perfeito que Ele fez. Da extensão dEle. Por isso que agora a pessoa deve pensar assim: ah, pastor, mas eu tenho pecado ainda. Sim, mas todos eles já estão perdoados se você crê no seu Salvador. Isso não é uma licença para você continuar pecando. É um temor que Deus coloca no seu coração para continuar louvando. Que maravilha, que poder, que coisa que eu não podia fazer, Deus já fez perfeitamente. Ele não vai nos perdoar de conta-gota, dia após dia, não, Ele já fez isso de uma única vez. É por isso que não precisa ter missa, repetição de sacrifício, nada mais disso, porque já foi perdoado. Já foi perdoado todos os seus pecados. Cumpre a nós agora, ouvindo essa mensagem, voltar-se para Deus e ver o que realmente Ele está fazendo na nossa vida para buscar a sua presença. Ele tirou o que nos impedia de adorar a Ele, não para você continuar pecando. Lembra-se que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Ele diz: os teus pecados já foram perdoados. Vai e não peques mais. Olha só, presta atenção na profundidade dessa palavra. Os teus pecados todos, não é somente aquele ali, todos. Quem te condena? Disse para a mulher. Ninguém está te... Eu também não tem condenação. Porque para se matar aquela mulher, teria que o quê? Ter testemunha, ter processo. Não tem mais processo. Ninguém vai mais passar pelo juízo, mas passa da morte para a vida. Não entra mais em juízo, não entra mais no tribunal, porque já foi pago. Antes de falar lá do processo do seu pecado, já foi pago. Você não vai prestar conta de mais nada, sabe por quê? Porque Cristo já levou. Ele já vai mostrar lá a nota de que já foi pago para você, diante do tribunal, lá diante do juiz, para você, porque já foi todo pago. Não há nenhuma condenação. Isso significa expiação. Expiação significa você não precisa mais temer. Você deve temer os seus pecados, mas não deve temer mais a condenação dos seus pecados. E veja aqui, irmãos, que está no singular. Isso é muito interessante, né? Não sei se você parou para pensar, que tira o pecado do mundo. Por que o pecado? Por que não os meus pecados? Por que não os pecados? Porque o pecado, como justiça, como atributo que você nasceu em pecado, e você comete pecados. Esses precisam sim ser arrependidos, confessados diante de Deus e colocar nas mãos de Deus. Todos os dias você deve confessar, se arrepender deles e tal. São os nossos pecados. Mas como pecado, já não há mais pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação, porque ele já foi de uma maneira tirada de todos nós. Por isso que nós somos livres para quê? Para adorar a Deus, servir a Deus,
já não estamos mais servos do pecado, mas agora vivos para com Deus, para adorar a Deus. Isso significa expiação. Que eu repito, é uma ideia talvez nem todo mundo ouviu, é aquilo que Martinho Lutero falava sempre, da troca feliz. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir para aquelas pessoas que não ouviram, da troca feliz. O que Deus fez ali? Deus trocou a nossa condenação pela sua justiça. Ele veio na sua vida, você é condenado, Ele pegou a sua condenação e tomou para si. E toda a sua justiça Ele trocou, Ele pegou a sua justiça e aplicou a justiça de Cristo na sua vida. Ele aplicou, você é justo, por isso que a Bíblia usa essa palavra justo, porque já não há mais condenação, nós vamos ver isso lá na glória, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não precisam temer mais, porque foi feita uma única vez, e se Ele pagou pelos nossos pecados, você não precisa pagar mais por eles. Deus não vai cobrar de Cristo Jesus, lá na cruz, depois vai cobrar de você de novo, isso é injustiça. É cobrar duas vezes, a mesma coisa, não tem como. Deus cobrar de Cristo e vir cobrar de você de novo, isso é injustiça, você não pode pagar a mesma dívida duas vezes. Em tribunal nenhum do mundo isso funciona. Quando é pago uma única vez, está selado para sempre. Você não precisa pagar a mesma dívida duas vezes, porque foi feita uma única vez, não em você. Não foi cobrado de você, mas foi cobrado por outro. E mais ainda, Ele pega toda a sua justiça, toda a santidade de Jesus, todo o seu atributo, Ele aplica a nós na nossa vida, toda a sua justiça, tudo aquilo que Ele aplica a nós. Isso não é muito visível, mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Aquilo que Cristo é, por isso que Ele está nos transformando de glória em glória. Nós estamos saindo de uma glória e partindo para outra glória, de um grau de glória para outro grau de glória, até chegar à estatura, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Olha só, Ele se fez pecador, Ele se tornou cordeiro, Ele se fez pecador e nos transforma agora a sua imagem e semelhança. É o caminho contrário. Ele veio e me perdoou, Ele se fez pecado em nosso lugar sem pecar. Ele se fez pecado e levou a justa condenação pelos meus pecados. Ele morreu não como pecador, mas como pecado em meu lugar. Sofreu como pecador, mas não era pecador. E tomou o meu lugar ali na cruz do Calvário. Ele se fez pecador em meu lugar. E substituiu, por isso que é uma troca feliz. E me fez agora o que? Semelhante a Ele. Todos nós estamos sendo feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, isso gradualmente até aquele dia que Ele vai nos chamar lá, e nos fez assentar em lugares celestiais. Por que você vai ser assentado em lugares celestiais? Porque Cristo Jesus está lá, Ele tomou a natureza humana, Ele se fez homem, se fez um de nós, e está assentado lá no trono da glória. Você já imaginou isso? Existe um de nós lá no trono da glória, existe um de nós lá, um dos homens lá, que Jesus se fez homem, Ele está assentado lá, e Ele nos vai fazer também assentar nos lugares celestiais. Ele trocou. Isso é maravilhoso quando você ouve, quando você entende o que João está dizendo aqui, mostrando a sua eficácia em nosso lugar. Hoje nós estamos falando apenas da expiação, tocamos um pouco no limitado, mas no próximo, irmãos, só falando um pouco sobre isso, nós vamos usar na próxima semana, quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Aqui Ele está se identificando como o quê? Como o cordeiro. Mas lá em João 10, Ele vai significar como eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nós vamos descobrir quem são essas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só pelas ovelhas, é isso que nos aguarda. Quem são essas ovelhas que Cristo Jesus dá a sua vida? Vamos nos colocar em pé agora, irmãos? Vamos encerrar.